E aí, pessoal, tudo bem? Sei não se eu tô bem. Eu sei que eu tô cansado, mas a gente precisa falar disso daqui. Sim, a gente precisa falar disso daqui. Que animação, né? Minha irmã surtou no carnaval, tá sendo difícil trazer ela de volta pra Lima, mas a gente vai conseguir. Lana teve um primeiro dia de aula que não foi tão bom quanto o primeiro dia de aula do ano passado, mas ela vai se adaptar, a gente também vai conseguir. É, Podia estar fazendo várias outras coisas e a gente está falando sobre isso. Uma coisa que eu queria que tivesse muito menos importância do que aparenta ter, porque na verdade não tem essa importância toda. E olha que legal, poucas pessoas assistem essa conversa que eu tenho com o Lucas toda semana, quer no canal dele, quer na Twitch ou no meu canal. E eu fico muito feliz porque alguns de vocês têm acesso direto a mim. Então, quem comenta se sente muito mal recompensado. Pô, um canal pequeno desse, o cara metido pra caralho, não responde. Eu sei que eu sou péssimo para interagir com os comentários, eu sempre falo, vou responder em vídeo e esqueço e acabo não fazendo. Me perdoem por todos os comentários que vocês fizeram que deixei no vácuo, mas o que eu gosto é que, assim, muitos de vocês, não sei de que jeito me acharam, não tem muito Fausto Nagai nesse mundo, né? E E a gente troca ideia pessoalmente. E é engraçado como depois das conversas que eu tenho com o Lucas, ou depois de uma série de vídeos que eu faço ao longo da semana, muitos de vocês entram em contato comigo para falar sobre isso. E geralmente é uns 5 6 e não necessariamente os mesmos. Então vocês se revezam em manifestações de feedback que para mim são muito importantes. Então não deixem de fazer. Não é como se isso me cansasse, não é isso. É que essa semana, de forma muito atípica, vocês não fizeram ciranda, vocês vieram todos. Então, assim, um número que eu não estou acostumado de vocês me contatou para falar sobre isso. E como é cansativo. Hoje eu falei muito da minha irmã na terapia, e aí eu tô entendendo de onde que me vem esse negócio de ter nojo de maniqueísmo. Tem muito canal, tem muito vídeo que tá para aparecer falando sobre superdotação, esquizofrenia, narcisismo, tudo isso, e que só não existe ainda porque eu ainda tô amadurecendo e consolidando muita coisa. Tem muita coisa que eu entendi, eu tenho muito conteúdo para colocar. Eu só não quero colocar porque ainda não está pronto para eu jogar aqui no canal e não apagar nunca mais porque nós temos esse trato. Então, se é para eternizar um vídeo, eu vou eternizar uma coisa um pouco mais elaborada e eu estou no processo de elaborar. E eu falei muito sobre maniqueísmo hoje. E aí eu vou lançar um vídeo depois que vai ser o manual da Márcia, para vocês entenderem assim como é a coisa. E, e como eu estou acostumado com a visão que ela projeta e com a visão que as pessoas têm dela, e aí eu vejo isso se reproduzir no campo político, onde político bom é aquele que é mito para um, mas é o demônio para o outro. Político bom é aquele cara que é idolatrado por muitos e odiado por muitos outros. Então, se você tiver só pessoas que te amam, você é irrelevante. E se você tiver só pessoas que te odeiam, você também é irrelevante na política. Para você ser poderoso na política, você tem que equilibrar os dois lados. E a gente tem vontade de achar que o mundo tá na mão de um filho da puta, de um arrombado. A gente quer saber quem que é o torturador que deixa a gente na merda. E aí vem esse livro aqui e ele destrói muitos conceitos de poderes ocultos e forças e cabos que puxam a gente pro lugar onde o mundo tá indo. Porque esse livro ele mostra de forma transparente que os estados eles não são mais tão poderosos quanto já foram. A mídia, os meios de comunicação, eles já não são tão poderosos quanto já foram antigamente. Os bilionários de hoje não são tão poderosos como os de antigamente. Os bancos de hoje já não são tão poderosos como foram antigamente. Então, ao invés de uma gangorra de dois lados, um puxando, né, um tentando ser mais pesado que o outro, é como se fosse uma estrela de 2.000 pontas, cada uma puxando para um lado com uma tremenda força. Só que o cara puxa para um lado porque ele quer trazer o movimento para si, só que tem tanta gente aplicando tanta força para tanto lugar diferente que você vê o bolo se movendo para um lugar que o cara nem queria ir, mas a força que ele colocou inicialmente
tá ajudando a neutralizar a força do outro lado e tá levando pra uma direção que ele não queria. O mundo tá muito mais complexo do que ele já foi. E as coisas vão acontecendo e elas vão sendo usadas de acordo com os interesses existentes para transformar aquilo em alguma coisa relevante, em uma coisa mais importante do que é de fato e para uma coisa menos importante do que é de fato. Isso é o que vocês precisam para entender o que está acontecendo no Oriente Médio e a fala do Lula. E é interessante, assim, porque eu consigo enxergar o mundo da perspectiva de vocês. Não estou falando que eu seja mais inteligente que vocês, não estou falando que a minha visão seja mais rica que a de vocês. Eu estou dizendo, eu consigo enxergar a visão pelo mundo de vocês. Então, quando um de vocês chega e fala, eu tenho nojo do Lula, eu queria que ele tomasse um tiro na cabeça de sniper para parar de foder com o mundo, eu entendo esse ódio que faz você sentir isso. E pela sua perspectiva, eu posso concordar e falar, eu também odeio esse cara, e de fato odeio. Não sei se eu ia querer me sujar dando esse tiro, mas não é como se eu fosse ficar desolado se isso acontecesse. Me julguem à vontade. Por quê? Porque eu entendo a sua perspectiva e porque sua perspectiva tem muito de verdade. Aí a perspectiva do outro que fala assim, mas ele tá fazendo certo porque tem que defender o palestino, porque... Também entendo. Tem que defender o palestino, tem que salvar o palestino, inclusive. Tem que falar a verdade. Tem que saber a verdade. A verdade tem que ser conhecida a respeito disso. Sim, entendo perfeitamente. Então, como é que alguém ousa dizer que ele errou de fazer um negócio desse? Eu entendo esse ódio, só que vocês estão vendo uma gangorra de dois lados e, e o mundo ele tá muito mais complexo do que isso, porque são muitas forças se aproveitando da força que o outro tá fazendo para levar para o lugar onde ele quer levar. Talvez vocês não saibam, mas Israel tá atacando bomba no Líbano aqui, né? Ao ponto do Líbano falar assim, olha, se alguém quiser passar por aqui para invadir Israel, eu vou deixar. É muito sério isso. Até porque na Síria aqui tá cheio de gente que tá louca para entrar em Israel e os caras já têm um corredor por onde passar aqui. Não sou eu que fico falando que eu não vejo Israel daqui sem... Ah, sou eu. Mas não acredito que isso essa passagem vai dar em alguma coisa. Mas as bombas estão caindo, as bombas israelenses elas estão caindo no Líbano porque tem o cara do Hezbollah ali? Porque tem o cara do Hamas escondido ali? Não. É porque tem uma treta muito grande de Israel e Líbano por extração de gás dentro do mar aqui e por influência na Síria. Tem uma série de coisas envolvidas de conflitos que a gente não vê. Porque quando a gente reduz o problema aqui a Israel e Palestina, esses caras querem matar esses daqui, esses caras querem matar esse daqui. Quando a gente reduz isso a isso, a gente acha que todo o resto que acontece aqui, todo o bombardeio que acontece na Síria, tudo que acontece em qualquer campo, em qualquer base militar plantada do lado de um poço de extração de petróleo, a gente acha que tudo foi um terrorista isolado que decidiu explodir alguma coisa. Então, quando morre alguém aqui, você fala, ah, era um líder do Hamas que morreu, mas é um líder do ISIS, do Al-Qaeda, é um líder mereceu. E aí você foda-se porque está acontecendo na Síria. Você sabe o que acontece na Síria? Quem te conta alguma coisa do que acontece lá? Mas aí, se acontecer uma explosão muito grande, morrer muita gente, é os doidos lá que tá puto, né? Por causa desse negócio aqui. Deve ser de esquerda, deve ser de direita, esses caras. E aí, foda-se o que tá acontecendo. Triste. Triste azar dessas famílias. Mas me dá uma angústia muito grande de ver as pessoas mais preocupadas do que deveriam por coisas que não necessariamente têm muita importância. E por acharem sacrilégio, burrice, estupidez, determinadas coisas que na verdade são importantes. E aí a gente olha para um evento histórico e não consegue enxergar como evento histórico porque a gente foi condicionado a ir para o mundo, enxergar aquilo que a gente decidiu enxergar porque a gente acredita naquilo que a gente quer ver, então a gente identifica o mundo e a realidade exatamente do jeito que a gente quer ver. Para entender como metade de você está pensando, eu fiz isso comigo mesmo. Eu fiz uma crueldade comigo mesmo. E eu assisti esse stand-up sentado, que o cara fez stand-up sentado.
e falou todas as sabedorias que ele falou. E eu consegui escutar sem vomitar. E aí fiz isso daqui, né? Primeira coisa que você precisa saber. Eu assisti, quer dizer, eu escutei de novo a minha conversa com o Lucas para ver se tinha alguma fala dele diferente das em que ele fica falando bem do MBL e do quanto ele torce para o MBL crescer e se dar bem. Tirando essas falas, tirando a live do MBL, tudo que ele fala sobre a geopolítica do mundo, eu escutei para ver se eu conseguia, pela perspectiva do mundo de Fausto, invalidar e dizer que ele viajou. Eu fiz isso com cuidado e não encontrei nada em que ele tenha dito alguma coisa que eu de fato não pense. E aí vocês podem, como muita gente aqui nesse canal, simplesmente deixar de segui-lo, porque agora vocês foram longe demais e agora eu não consigo mais escutar, porque eu não consigo ser conivente com isso daí que vocês falam. E aí a pessoa desaparece e tá tudo bem. E às vezes reaparece, porque aí fala, aprendi outras coisas lá fora que fazem com que o que vocês dizem faça um pouco mais de sentido, então estou de volta e quero escutar um pouco mais. Isso também acontece. E eu não tenho pretensão nenhuma de estar certo. Aliás, muita coisa que eu falo pro Lucas nem eu acredito. É como se eu quisesse destruir determinados cenários que me agonizam. Então eu vou e falo assim: você não acha que a Merkel isso? Você não acha que Netanyahu aquilo? Então eu vou jogando coisa para ver se ele me quebra, porque se ele me quebra, ele me alivia. Eu falo, nossa, que bom que não é. E aí, quando ele não consegue me quebrar, ele fala: não, faz sentido o que você está falando. Eu falo: que merda. Eu vivo nessa bosta de mundo que eu enxergo mesmo. E é essa a dinâmica. Então, primeiro, o cara fez faculdade para interpretar as notícias, ele acompanha as notícias a semana inteira, vem aqui de graça, me conta o que ele viu e leva em consideração as besteiras que eu falo a respeito. E aí ele tem uns insights e fala: nossa, eu acho que a academia não está vendo isso, né? E você, porque cresceu numa biblioteca isolada do mundo, você pensa umas coisas aí que ninguém mais pensa porque você é meio esquisito aí mesmo. Então, nossa, eu vou ver isso daqui. E eu acho que essa sinergia é muito boa, porque a gente está há 2 anos fazendo uma coisa que todo mundo faz, que é gastar tempo, numa coisa que lentamente a gente está construindo e que está virando uma documentação histórica aqui. Que pode não valer um real no futuro, mas que pra gente tem um grande valor. Tem um momento da fala do Lucas em que ele manda muito bem. E eu tava jogando lá, né? De Tracer de Murquinho. E emocionado na hora da partida. E eu não reparei o quanto aquela frase simples diz tanto. E ele fala assim: o Lula tá queimando a largada. E eu falei, cara, pronto, eu expliquei o que aconteceu, né? Com essa frase, a gente explica o que aconteceu. E se você não entende por que essa frase, o Lula tá queimando a largada, explica 100% tudo o que aconteceu, é porque você não conhece o Brasil Estado e porque você acha que o Brasil é um país que nem existe. Tem aquele filme que vocês precisam muito assistir, que é O Homem de 14 Mil Anos, que é esse filme aqui. Isso vocês precisam assistir. The Man from Earth. Esse filme é maravilhoso, porque a premissa dele é que o cara tem 14 mil anos e ele tá circulado dos maiores acadêmicos da sua era. Então, ele fica 10 anos em cada lugar, porque como ele não envelhece, não tem cabimento todo mundo envelhecer dos 40 aos 80 e ele continuar com a carinha de menino dele, de meia idade. Então, como a galera já envelheceu e ele continua meio que novinho, ele tá se despedindo porque ele vai embora. E aí, como são todos os acadêmicos e todos que trabalham em universidade, psicólogo, antropólogo, arqueólogo, todo zoólogo aí, ele conta uma história para tirar um peso dele e todo mundo começa a enlouquecer. E aí o antropólogo, o geólogo, os caras começam a falar assim, mas como que era o mundo, como que era a política, como que era o Império Egito, como que era... Não sei. E o cara fala, cara, eu não sei. Eu não sei, porque não tinha escrita, porque não tinha livro, porque não tinha biblioteca, porque não tinha internet, porque não tinha Facebook, não tinha
TikTok, não tinha. Então eu ficava muito tempo no mesmo lugar e eu só conhecia aquele lugar. Como que eu vou saber das camadas geológicas? Como que eu vou saber das eras, dos animais que tinha e onde que teve guerra e onde que teve conflito? O cara não sabe. Por que que ele não sabe? Porque ele tá preso no ponto de perspectiva dele. No ponto de perspectiva dele. Ele não vê mais do que acontece. O Brasil, que você acredita que exista, ele, desculpa te desanimar, ele não existe. Porque ele é um pequeno recorte da única bolha onde você caiu. Estou dizendo que você mora numa bolha e eu não moro numa bolha porque eu sou melhor do que você. Não, eu tenho a minha bolha, inclusive eu te alimento com ela, se você daqui. Mas nós somos apenas pequenos recortes. Pois é. De uma bolha muito simples. Então, aquele cara que assiste Cidade em Alerta todo dia, desculpa, eu não sei qual que é o programa da vez, tá? Mas aquele cara que assiste o programa policial todo dia, ele tem medo de sair na rua. Por quê? Porque ele acha que só tem violência, porque ele acha que... E aí se você pega um cara que não tem televisão, eu sei que não existe, que não tem celular, que não tem absolutamente nada, e que vive no bairro X da cidade de Aracaju, e que não tem carro, ele tem um terreninho onde ele planta as coisas. Esse cara, ele pode ter ficado na casa dele durante muito tempo e ter visto zero coisas desesperadoras se ele tem o seu sustento ali tirado da terra. Ele não teria. Ele não saberia de nada. E se ele não sabe que Estados Unidos existe, se ele não sabe que Guerra Fria existe, se ele não sabe que Oriente Médio existe, se ele não sabe. E se as pessoas em volta dele estão tranquilas, então a vida dele é tranquila. O mundo dele é seguro, o mundo dele é tranquilo. Mas basta que ele comece a assistir o da Atena e o mundo dele vai virar um inferno. E a gente morrendo todo dia. E você espreme o jornal, sai sangue. E as pessoas só se ferem e só se machucam. Aí você chega pro cara e fala assim: quando foi o último assalto, latrocínio que teve aqui? Quando foi o último estupro que teve aqui no quarteirão? Me fala. O cara vai falar: não, mas isso não importa, porque lá em aí começa a jorrar um monte de assassinato, um monte de coisa que aconteceu, que na verdade é um corte seleto de coisas que acontecem. Ele fala como o mundo tá uma bosta. Uma pessoa que não esteja ligado nisso, uma pessoa que esteja vendo somente o mundo pela sua perspectiva, não tá vendo a coisa tão caótica desse jeito. E o Brasil que você enxerga, o Brasil, país que você enxerga, ele não é o Brasil que de fato está aí para ser notado. Ele é o Brasil que os jornais ficam dizendo para você que o Brasil é. Ah, mas eu não acredito na Folha. O que caralhos você segue? Pois é embolhante esse jornal que você segue. Ah, mas eu só assisto a priori, eu só assisto esse cara aqui que ele é muito conceituado. É uma bolha. Eu sou uma bolha. Se você está se alimentando somente do que eu falo, você é um tapado, limitado. Porque é só uma perspectiva, entre 8 bilhões. Se você está prestando atenção só em mim, está errado também. E essas pessoas, geralmente, elas estão te colocando numa perspectiva das duas, uma. Ou para pagar os boletos dela, porque a sua presença lá gera inscrição, presente, compra de caneca, de camiseta, ou é isso, ou esse cara está realmente sendo pago para te fazer pensar que o mundo é do jeito que os patrocinadores dele querem que você pense que o mundo é. E o mundo não é isso. E se você tá com muito medo, e se você acha que alguém vai ser eleito e vai destruir o mundo, é porque você tá precisando se tratar e rápido, porque você tá muito pra lá. Tá muito mais pra lá do que pra cá. Porque esse país que você conhece, que é pintado pelos canais que falam de política e que falam da importância das coisas das pessoas, eles são tremendamente limitadores. E eles dão muito poder para a oposição porque eles falam da oposição o tempo inteiro e essa oposição nem é tão poderosa quanto se gostaria, porque senão a situação também seria, e a situação não faz nada. E fala que não faz nada por culpa da oposição, ou vice-versa, ninguém faz nada por culpa do outro. E aí você chega à conclusão de que, na verdade, ninguém é poderoso. E quem está puxando as coisas são as pessoas que têm lobby, que têm influência sobre o mundo, que têm poder. E nem essas pessoas estão colocando todo o dinheiro do mundo e estão obtendo o resultado que gostariam de ter. Por quê? Porque tem muita gente com muito dinheiro e com muito poder. E essas forças estão se anulando. O governo que você acha que existe, ele não é tão demoníaco
quanto você pensa que é, e não é tão poderoso, e nem está diretamente ligado a todas as agruras, a todas as penúrias, a toda a dor, a todo o sofrimento, a todo o ódio que existe no mundo. Não é culpa desses governos, embora quem fique cantando no seu ouvido todos os dias, apontando o culpado da merda, da desgraça que esse mundo é, tenha te convencido disso, você está limitado nesse sentido. E talvez você não tenha ideia do que é o Brasil como Estado projetado para fora do país. Porque a Argentina, gente, não é o Milei. O Milei falando que não conversa com o Brasil, que não conversa com a China, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que faz, acontece, que pode, que o caralho. A fala dele vale peanuts pro resto do mundo. Porque o que o cara fala numa eleição não é substancial. Doesn't matter. Doesn't matter é não se materializa. Matter é matéria, forma. It doesn't matter. Não se forma. Não é porque o cara falou que aquilo é verdade. Não é porque o cara falou que aquilo é importante. Não é porque o cara falou que aquilo vai ser escutado. Então não tem risco? É claro que tem risco, calma. A gente precisa entender que o Brasil é fortíssimo no mundo. Todo mundo quer o Brasil porque não é um lugar que dá para invadir. Não é um lugar que dá para ocupar e manter. É um lugar riquíssimo, todo mundo precisa de boas relações com a gente. E nós desenvolvemos ao longo de muito tempo relações internacionais de dar inveja. O Itamaraty é exemplar e ele é extremamente influente porque ele é sempre escutado no mundo inteiro. Isso ninguém tira do Brasil. E o Brasil, ele é muito mais importante do que os líderes dele, que sempre são uma piada. Os líderes do Brasil, eles são sempre uma piada. É Collor, é Lula, é Dilma. Você não leva a sério o que esses caras falam. Embora eles tenham uma extrema orientação, uma orientação muito boa dada pelo Itamaraty. Aí a gente teve um Lula pária, falando merda o tempo inteiro, bostejando o tempo inteiro, falando merda da China, falando merda de tudo que é coisa, babando o ovo dos Estados Unidos e babando o ovo de Israel. Ah, o que ele fala tem alguma importância? Não, não tem. Porque você tem Itamaraty para sair desfazendo as merda que o Bolso fazia, e do tipo, a gente tá falando merda aqui porque a gente precisa falar merda, porque você sabe como que democracia funciona, eu preciso demonstrar força pro meu público interno, pra minha base eleitoral, então eu vou falar isso aqui, mas a gente tá fechado nessas outras coisas aqui. Não sou eu que estou dizendo que políticos fazem isso, é esse cara do stand-up sentado. E muitos outros políticos que falam sobre isso. E o Lula bandido falando as merdas que ele fala? Tem importância? O Lula, ele historicamente tem tem uma imagem muito melhor do que o Bolsonaro, que era completamente pária, e o Lula sempre foi admirado por ser habilidoso. E essa habilidade, ela pode simplesmente fugir, porque sabe quem também era muito habilidoso, de acordo com os seus contemporâneos de 20 anos atrás? Biden. Biden já foi um cara extremamente admirado, respeitado, temido pela, eh, pela língua precisa que ele tinha pra falar merda. Não, todo mundo admirava o cara como poderoso e como inteligente. Vai ver o que ele fez com o país dele. O Lula ter dito essas coisas só faz mais diferença do que o Bolsonaro, porque o Brasil do Bozo não é o Brasil de Lula. Porque o Brasil de Bolsonaro era um Brasil que do mundo que vivia uma pandemia, mas não vivia uma guerra. Na época do Bolsonaro, a gente não estava vivendo a guerra que a gente está vivendo. E quando a guerra começou, não tinha ficado evidente que o Ocidente perdeu. Então, nós estamos num outro momento da história. E quando o Lucas ele fala que o Brasil queimou a largada, significa nós estamos neutros nesse mundo e tal qual Turquia, a gente não toma partido completamente de um lado, a gente conversa amigavelmente com todo mundo, faz negócio com absolutamente todo mundo que seja interessante para nós, inclusive a gente quer até vender umas coisas aqui para uns europeus que estão passando fome, porque não vale a pena produzir sem o subsídio dos seus respectivos governos. Então a gente tem tudo para ficar poderoso nesse mundo que se forma, só que esse mundo está em guerra e quem está caindo atirando. E quem está conquistando está querendo marcar suas posições e está querendo começar a se colocar nesse mundo.
E tem gente que não sabe nem o que está acontecendo. Europeu, por exemplo. Então, a gente está há 2 semanas atualizando vocês do que aconteceu de relevante na semana e a gente está completamente perdido. Imagina quem não está há 2 anos acompanhando o que está acontecendo no mundo. Está mais perdido ainda, não faz diferença pro cara. Mas a gente vai começar a se projetar, e embora o Rock ele fale com um brilho nos olhos que o Brasil está do lado da liberdade, o Brasil está do lado da democracia, o Brasil está do lado do bem, aí vem o Lula e sabe o que ele fala? Embora o Rock ele tenha feito 300 cursos de teatro para manter o personagem dele muito bem remunerado, supostamente, supostamente. Embora você se identifique completamente com os Estados Unidos e o seu sonho seja viver na Europa, a gente está completamente desse lado aqui, né? E a China está falando, o gasoduto aqui ó, ficou pronto em 2021. Em 2022, o que aconteceu? Invadiram a Ucrânia. Em 2024, o que acontece? É, a Europa e os Estados Unidos estão tendo sérias dificuldades em pegar recursos naturais, energéticos e minerais de toda essa região aqui. Significa que ninguém está pegando? Não, significa que alguém que não conhecemos está pegando. E pergunta para a França como que está fácil tirar recursos minerais é, desses países onde ela tem influência. Pergunta se está fácil para ela conseguir fazer isso. E se ela não está conseguindo tirar esses recursos minerais tão facilmente como acontecia antigamente, será que é porque pararam de tirar porque decidiram manter as pedras preciosas e a energia debaixo da terra para preservar? Ou será que isso daqui está sendo extraído e está sendo levado para outro lado? Então, o básico do básico do básico do básico da arte da guerra não estão permitindo que você enxergue, não estão permitindo que você veja para onde é que estão indo as riquezas, como é que essas riquezas estão sendo gastas na produção de tropas e equipamento militar, é, não estão permitindo que você veja o tamanho do desenvolvimento que está acontecendo nesse lado do mundo, do tamanho do crescimento que está acontecendo desse lado do mundo. Por quê? Porque estão falando que a Europa e os Estados Unidos em breve vão vencer o mal. E aí tudo vai voltar ao normal, basta a gente aprovar um pacote de não sei quantos bilhões para lá. Quando o Lucas disse que a gente queima a largada, significa a gente não precisa fazer nada para estar do lado do vencedor, porque a gente já está do lado do vencedor há muito tempo. E aí acontece um encontro de necessidades aqui. Tudo tirado de voz da minha cabeça, tudo isso acontecendo no mundo de Fausto. Netanyahu, esqueci, eu escrevi o nome dele errado aqui, eu acho que não era desse jeito. Netanyahu, ele precisa de inimigos. Por quê? Porque quando você não consegue justificar o que você está fazendo, né? Quando você não consegue justificar sua morte no MOBA, aí você fala assim, também aquele já lá estava do outro lado do mapa. Então, quando o cara não consegue ter controle da própria casa e não consegue fazer as pessoas pararem de olhar para cá, o que ele fala? Ele vai arrumar pelo em ovo do outro lado do mundo para falar também, ó, tá vendo que, como a gente sofre? Olha lá, é por causa de gente daquele jeito que eu tenho que fazer o que eu tô fazendo aqui, porque olha como o cara me odeia e é contra o meu direito de existir. Isso, pro Netanyahu, é um prato cheio, porque ele precisa dessa retórica, porque quando te encurralam com verdades e você não pode responder com a verdade, porque você não tem resposta com a verdade, o que você faz? Você muda de assunto. Lula é importante para Netanyahu, porque está permitindo que Netanyahu mude de assunto e dê um pouco mais de combustível para uma guerra que ele já perdeu, para uma guerra de narrativa que ele já perdeu. Porque não adianta agora, prestem muita atenção nas perguntas que o Lucas me faz. Você acha que nesse ponto aqui dá para voltar atrás? Você acha que Netanyahu, no ponto que chegou, dá para ele voltar atrás? Não. O Omigo está aí, mostrando as crianças israelenses falando que bebê palestino tem que morrer. Porque se você não consegue. Como que é o menino falou lá?
Ele falou: se você acredita no mundo em que o bebê não pode ser terrorista é porque você mora numa bolha. Israelense disse isso. O menino deve ter uns 16 anos. Então, as provas estão aí. Todos os vídeos, todas as fotos, todos os documentários da Palestina estão sendo escritos e imediatamente estão sendo transmitidos para o mundo inteiro. Você só não vê porque você segue o rock, e o rock está falando que o mundo é outra coisa. Então você está terrivelmente mal informado sobre o que essas crianças passam aqui. O mundo inteiro está conivente com isso. Por que, que o mundo inteiro está conivente com isso? Porque a Europa precisa que os Estados Unidos seja bem sucedido no controle dele do Oriente Médio com seu proxy Israel. Por quê? Porque o custo de energia daqui já está caríssimo. Por quê? Porque Putin já está sancionado e já está feliz com o gasoduto dele passando por aqui entregando gás para a China. Então, se os Estados Unidos terminam de perder esse negócio aqui, o petróleo que os Estados Unidos gera e o gás natural que os Estados Unidos gera não dá conta. Vai subir ainda mais o preço e vai dificultar ainda mais a vida, a sobrevivência no inverno e a industrialização desses respectivos países. Ainda mais sabendo que todos os navios da China estão passando tranquilamente aqui para entregar suas mercadorias onde quer que estejam indo, mas os navios israelenses, alguns britânicos, alguns franceses, não conseguem passar aqui. Por quê? Porque tem uns doidos no Iêmen, uns terroristas. E aí, gente como essa é paga para dizer que não existem interesses, existe bem e mal. Então, essa pessoa aqui, ela supostamente reduz o teu mundo. Eu vou fechar isso daqui porque toda hora eu volto para cá, isso daqui tá me incomodando. Pessoas como essa aqui supostamente reduzem o teu mundo a um simplismo tão grande que você fica tão burro, mas tão burro, que você olha para o mapa e você não consegue enxergar um conflito de interesses de duas megapotências. Você não consegue. Por quê? Porque você fala, é o bem, é o mal, é o cara que mata a criancinha. Não, é o cara que odeia judeu. Como se semitismo, antissemitismo, sionismo, como se tudo isso explicasse o mundo, se não explica o mundo. Os interesses explicam o mundo. Eu cabasse em 2015, eu ficava falando assim, política gera, como que é? Ideologia gera voto, interesses geram alguma merda que eu falava, que eu achava que tinha inventado um mantra inteligente pro canal. Acho que eu falava que interesses geram política, um negócio assim. E é um imenso conflito de interesses que está fazendo com que narrativas sejam inventadas a respeito do que está acontecendo aqui. E você tem que ser minimamente maduro para entender que o que existe aqui é uma guerra de narrativa onde está todo mundo mentindo e todo mundo fazendo de tudo para dar menos merda para si. Porque todo mundo tem que puxar a sua corda minimamente para que não caia no poço. É como se 300 pessoas estivessem puxando um negócio de 300 pontas e no meio tivesse um poço e ninguém quer cair no poço. Todo mundo está jogando um jogo. Vamos lá. O Lula, ele precisa duas coisas. Ele precisa estocolmar os seus pets e ele precisa se impor no mundo novo como liderança. Uma coisa que o Brasil precisa fazer mesmo. Porque, gente, se o G7 já não anda mais no mundo, e se os Estados Unidos não tá dando conta de mandar no mundo, e se a China vai mandar no mundo junto com a Rússia, e a gente está junto com eles nos BRICS, junto com a África do Sul, junto com a Etiópia, junto com o Egito, vocês pensam que esses países estão no BRICS só porque fica bonitinho o nome? Vocês acreditam quando esse cara aqui ele fala assim, gente, BRICS é só porque era muito populoso e porque os caras eram um estudo aí que não valia nada de um cara que juntou um monte de coisa aleatória e falou que eles talvez vão crescer e aí se você colocar dinheiro lá, talvez você ganhe. Supostamente ele fala isso. Quando você pensa em Brasil, maior celeiro do mundo, África do Sul, um ponto alternativo de transporte marítimo, aí você pensa em Egito, dono
do Canal de Suez. Você vê Rússia, imensos recursos naturais, China, imensa potência industrial, e você olha como que a Europa compete com tudo isso, não compete. Então a gente já está do lado vencedor. E nesse mundo novo que se forma, a gente precisa se impor como a potência que a gente vai vir a ser. Quer você queira, quer não, isso daqui vai virar uma potência. Que tipo de potência que a gente vai ser? Se a gente vai ser uma potência preguiçosa, arrombada, é, conflitante, civil, e isso daí a gente inventa na hora que chegar. Porque preparo a gente não tem, mas a gente vai ser uma potência. O Lula ele precisa fazer duas coisas. Ele precisa estocolmar os seus pets. O que é estocolmar os seus pets? Vocês já ouviram falar de síndrome de Estocolmo? É quando o cara te fode e faz você se apaixonar por ele. Esse é o Lula. Ele fode com sua vida, ele mantém. Ele ajuda toda a elite do país e todos os interesses internacionais a manter 80% da nossa população na merda, feliz com qualquer migalha que ganhe de bolsa, qualquer bosta. E você se apaixona por ele, porque você fala, mas pelo menos esse mínimo ele garante pra gente, porque o outro queria tirar. Aí você é apaixonado por ele, porque não só ele te dá bolsa miséria, como ele fala com amor. E aí, assim, entende? As pessoas que entendem de política, elas têm um ódio imenso pelo Lula, e eu entendo esse ódio. Só que aí a pessoa que está acostumada, que cresceu em comunidade carente, que é dependente dessa Bolsa Miséria, vê esse cara falando que odeia o Lula, parece que o cara odeia a Bolsa Miséria, portanto quer que eu passe fome, portanto quer me matar, portanto quer me exterminar, portanto é contra o meu direito de existir. E aí esse cara surta e começa a falar bosta contra uma direita que não presta, mas tudo bem, ela não presta de verdade. Mas vocês percebem o quanto esse ódio de nós contra nós mesmos não combina com a projeção do Brasil como potência mundial que ela tem que ser. Que para a gente crescer como potência mundial, primeiro a gente tem que fazer as pazes com a gente mesmo. Sabe o que é assustador? Vocês me seguem e hoje eu sou bombardeado e é 40-60, assim. 60% extremamente feliz porque o Lula se impôs e 40% extremamente puto porque o Lula falou merda. E eu no meio não consigo ficar feliz por nenhum de vocês, porque vocês todos, dos dois lados, estão completamente cegos a tudo que está acontecendo e parece que vocês não estão entendendo o que a gente está falando aqui. Que o mundo é muito maior do que essas picuinhas que vocês ficam vendo nos canais que vocês seguem. O Lula ele precisa estocolmar os seus pets, ele precisa manter a síndrome de Estocolmo de todo mundo que é amante dele, então ele precisa continuar se impondo como representante do amor e como o arauto da bondade. Então ele fala: parem com esse genocídio, porque está acontecendo um genocídio, porque estão matando palestinos. E aí o Lula ele vai lá e fala o óbvio, e ele tá certo em falar isso. Só que é preciso que se entenda que ele não precisa fazer isso munindo uma futura oposição contra nós. Esse é o cerne da questão. E se você não consegue enxergar isso, sim, você é muito inocente. Se eu pudesse te dar um abraço, Anderson. Como ele precisa fazer as duas coisas, ele pode, o Lula ele pode se impor como liderança mundial e dizer: olha, tá errado isso daí que vocês estão fazendo, tá de dar vergonha isso daí que vocês estão fazendo, tá sujo, tá feio, tá rude o que vocês estão fazendo, vocês precisam parar com essa merda. Ele pode falar tudo isso como presidente do Brasil. Não tá errado. E quando ele faz isso, ele demonstra coragem e ele se projeta no mundo não só como um bom interlocutor, não só como um bom diplomata no mundo, mas como alguém que carrega a verdade. Ele tá falando a verdade. E ele tá antagonizando com o lado que tá perdendo nessa guerra. E ele tá ganhando moral com quem tá ganhando e que tá observando como ele se comporta. Se a presidente dos BRICS é brasileira, é esperado que o Brasil ele se porte como alguém relevante dentro dos BRICS que vai crescer nesse mundo novo que está se formando.
É importantíssimo isso ficar claro. Então, assim, se você tá seguindo o canal desse cara e somente o canal desse cara, você. Agora eu fui para outro lugar. Você não tá nem sabendo que o Brasil ele tá numa situação de plena ascensão, embora sua vida esteja na merda, grande parte por conta do Lula que você defende, porque você ama, porque ele é do bem, pelo menos ele faz com amor. Ah, quando eu digo que ele escolheu fazer isso porque ele fez as duas coisas, ele mitou com a base dele, ele lacrou com a base dele, os caras que são fã do Lula hoje estão querendo lamber o saco dele de tanto que estão pagando pau para a coragem que ele teve. É lindo isso. E ele se impôs como liderança, sim, porque ele se impôs de maneira muito ousada. Então, não dá para dizer que foi completamente um erro. Pode ter sido um cálculo muito bem avaliado e o Itamaraty pode ter dito: vale a pena correr esse risco. Qualquer coisa a gente fala que a gente estava brincando, porque a gente é muito bom em fazer isso. Então, não ficaria surpreso se o Itamaraty mandasse uma retratação do Lula, mesmo o Lula não admitindo isso publicamente. Surpresa zero se isso acontecesse. Isso acontece no mundo inteiro, em todos os países, o tempo todo. Mas ele escolheu fazer isso distribuindo munição para os seus inimigos. Por quê? Porque tudo que se diz vira registro histórico, principalmente quando é dito por uma liderança que representa o país inteiro. E aí fica muito difícil eu falar: não, mas eu não falei isso daí, não. Eu, Fausto, não falei isso daí, não, mas o presidente do seu país falou. O Brasil se posiciona dessa forma. Então é muito complicado. E, gente, a gente tem que tomar cuidado da nossa Amazônia. Talvez um dia venham e tirem a nossa Amazônia de nós, talvez, possivelmente, com ajuda interna de pessoas idiotas que acreditam nos seus políticos e que vão, por recomendação dele, fazer uma coisa que é ruim para todo mundo aqui. Isso pode acontecer. Mas tem muita gente de olho aqui e para você fazer o que você quer, para você, por exemplo, fechar todos os portos do Brasil para matar a China de fome num caso de guerra severa, para fechar todos os portos do Brasil para ferrar o BRICS inteiro num eventual problema de guerra, para fechar o Brasil inteiro, fechando os portos, só para ferrar o Brasil mesmo. Para alguém decidir fazer isso, precisa de duas coisas: interesse, esse interesse existe o tempo inteiro, e tem que ter uma desculpa. Porque se você não tiver uma desculpa para fazer isso, você tem que ter pelo menos 30% das pessoas jurando de pé junto que você está falando a verdade, que tua causa é justa. Por que que antigamente, quando uma mulher traía o marido, ela era apedrejada em praça pública e ninguém entrava no meio para salvar a mulher ou para se meter na treta? Porque existia um código de honra antigamente que a adúltera ela merecia ser apedrejada em público. Sim, esse mundo existiu, está documentado no livro que, inclusive, vocês acreditam muito nele. Existia um código de honra que dizia que se a mulher traiu, para limpar a honra do marido, você tem que apedrejar a mulher. O cara, às vezes, apedrejava chorando, porque às vezes ele até gostava de ver a mulher dele dando pro outro, mas se ele não limpar a honra dele, nunca mais contratam o serviço dele de pintor, de costureiro, de pedreiro. Então ele vai lá e ele tem que matar a mulher porque pelo menos a honra dele está lavada. E ninguém se levantou para matá-la. Depois a gente entra no mundo em que a gente tem uma transição cultural, em que o cara ameaça atacar pedra e o outro fala: não faz isso não, senão eu vou arrebentar sua cara. Então existe sempre um jogo em que o conflito ele só acontece se ele for justificável. Se ele for justificável. Se 100% das pessoas disserem que você não tem o direito de fazer, todas elas vão se virar contra você e você não consegue tancar todo mundo. Você precisa de 100% de apoio para bombardear Gaza? Não, você não precisa de 100% de apoio para bombardear Gaza. Você só precisa que as pessoas estejam brigando por isso. Porque quando as pessoas começam a brigar por isso, você fala: ó, tem gente aí que não concorda, mas a nossa retórica aqui está certa e todo mundo começa a colocar capital financeiro político para justificar aquilo que tem vontade de fazer. Então, para você invadir o Brasil, você precisa de duas coisas. Para ferrar com o Brasil de qualquer forma, você precisa de duas coisas. Primeiro, intencionalidade. Você tem que querer e tem um monte de gente que quer.
E segundo, você precisa de uma boa desculpa para fazer isso. Os gregos não conseguiriam atacar Troia se não fosse a desculpa da honra do rei Menelau por conta da princesa rainha Helena. Sou meio ruim de nome, eu tô ficando velho. Tokugawa Ieyasu não conseguiria atacar Hideyori se ele não tivesse feito 90% do país acreditar que ele estava falando sério quando ele viu que o nome dele separado significava que Hideyori queria vê-lo partido ao meio. Uma história ridícula. Mas Ieyasu ele tinha tanto poder, e tanto poder, e tanta influência, e tanto respeito, que todo mundo acreditava que o país ia estar melhor na mão dele mesmo. Mas ele não podia simplesmente matar Hideyori porque ele quis. Ele tinha que ter uma causa justa para matar Hideyori. Por quê? Porque senão, dentro do governo dele, haveria insurgências que questionariam a moral dele em relação àquilo. Então Ieyasu falou assim: eu sei que você quer me atacar. Se você não quisesse me atacar, você não deixava água em torno do castelo aí. Essa água em torno do castelo você mantém alta porque você está preparado para a guerra. Hideyori falava: eu não quero te atacar. Prova. Ele esvaziou o fosso em torno do castelo de Osaka. E para dizer mais ainda que ele gostava do Tokugawa e que ele venerava e que ele respeitava o Tokugawa, ele mandou um monumento, uma estátua, uma pedra com o nome do cara. O cara olhou para a estátua e ele falou: e agora? Como que eu faço com meus parça? Agora o cara me jogou uma carta difícil de combater, porque o cara fez um monumento com uma pedra com meu nome para mim. Como que eu vou convencer esse mundo inteiro, que é o Japão, na cabeça de Tokugawa Ieyasu, como é que eu vou convencer esse mundo? Lembre-se do filme lá, né? De 14 mil anos. O Japão pro Tokugawa era o mundo. Como que eu vou conquistar o mundo inteiro? Eu sei que não, mas figura de linguagem aqui. Como que eu vou conquistar o mundo inteiro se para isso eu preciso fazer uma guerra e eu tô tentando fazer guerra com um menino de 20 e poucos anos? Não sei nem se tinha 20 anos na época. E ele fez um monumento para mim com meu nome e me mandou de presente. Uma estátua para mim e me mandou de presente. Vocês estão vendo aqui que essas letras do meu nome estão muito separadas? Esse cara quer me partir ao meio. Se você quisesse paz comigo aqui, ia estar junto. Não, não foi isso não, foi. Foi, você quer saber como foi? Você quer prova como foi? Eu vou fazer uma consulta popular. E aí ele pergunta para todo mundo do lado dele: vocês acham que esse nome aqui, o meu nome tá junto ou ele tá separado? Tokugawa. Ah, tá muito separado. Vocês concordam comigo que ele quer que ele quer me partir no meio e que ele quer me atacar? Concordemos, sim, senhor. E assim acontece a Batalha de Sekigahara. Assim eles cercam depois o castelo de Osaka, entram lá e a história muda, porque aí acaba o período Toyotomi e entra Tokugawa Ieyasu no lugar. Isso se chama controle de narrativa. Porque se é pra eu ter um imperador, se é pra ter um shogun, esse cara não pode ser um grande golpista. Esse cara tem que ter o bem do lado dele. E aqui a gente tem um cara que tá há 70 anos dando dinheiro para esse cara aqui atacar esse cara aqui, dando dinheiro para esse cara daqui atacar o outro cara ali, dando dinheiro para esses caras aqui tacar bomba aqui. E aí, quando alguém fala, filho da puta, você tá acabando com a minha vida, o que ele fala? Sabe por que você fala isso? Porque você odeia judeu. Inclusive, os seus. Inclusive na Europa mataram vovô no Holocausto. Isso é controle de narrativa. E o Netanyahu, ele precisa desesperadamente de espantalhos para poder bater para dizer que ele é um coitado e para dizer que o antissemitismo está vivo no mundo e que o mundo inteiro odeia Israel e judeu. Porque quando ele diz que todo mundo odeia judeu, está explicado porque Israel possivelmente está sendo atacado. E se Israel possivelmente está sendo atacado, então ele pode revidar à vontade. E ele pode fazer a limpeza que ele achar necessário para ele dormir em paz e segurança. Então existe um controle de narrativa e Lula está servindo a esse jogo de narrativa, porque quando o Netanyahu ele se sente atacado, aí ele pode sair atacando.
Ele pode sair rebatendo, ele pode sair distraindo as atenções das pessoas da conversa que realmente importa. E o Lula, político habilidoso, filho como é, ele poderia simplesmente falar assim: cara, vocês são bombardeadores de criança, vocês são explodidores de hospital, vocês são alienadores de crianças, vocês são contratantes de mercenários que matam mercenários que vocês contrataram antes para matar mercenários que vocês contrataram para matar mercenários que vocês contrataram antes. Ele poderia falar tudo isso, mas ele escolhe dizer: você está fazendo aquilo que fizeram com vocês no Holocausto, e o Holocausto é tudo que os sionistas usam para dizer que eles têm o direito de poderem fazer o que eles quiserem no Oriente Médio, porque eles são vítimas de antissemitismo. Então, quando o Lula ele ataca, ele impulsiona, ele taca fogo num combustível que é o único escudo que Israel tem para bombardear o sul de Gaza do jeito que ele está fazendo. Então, se você me perguntar assim, Fausto, você que tem um canal que 60 pessoas assistem e 35 te procura na segunda para te xingar, você acha que está acontecendo um genocídio? E você acha que o que está acontecendo aqui é comparado com o que os judeus sofreram? Eu vou dizer para você, os judeus sofreram não foi pouco. Se você vai ver Diário de Auschwitz, Sobrevivente de Auschwitz, Diário de Anne Frank, é coisa que você fala, cara, eu não acredito que tamanha crueldade possa acontecer. A vida do cara tem que ser muito filha da puta para ele conseguir se vingar de tudo que ele sofreu na vida inteira em uma pessoa que ele consegue desumanizar e dizer que é responsável de tudo aquilo que ele sofreu na Primeira Guerra Mundial. É muito feio. Os judeus foram transportados em trens como animais, foram colocados em campos de concentração, tiveram que obedecer aos seus líderes e foram asfixiados, e foram fuzilados, e foram mortos da pior maneira possível. É horrendo isso. Só que isso tem sido usado de escudo há 70 anos por um país que está cometendo atrocidades no Oriente Médio sob a desculpa de não poder ser atacado, porque se você não admite que ele existe, é porque você quer que o judeu não exista, então você vale tanto quanto um alemão nazista. Essa é a narrativa que está dada. E o que está acontecendo é... Netanyahu, ele falou, vou explodir o Hamas. E ele conseguiu que todas as crianças grande parte das crianças do país dele falassem, calma gente, a gente não tá matando Palestina, a gente tá matando Hamas só. Mas aí isso daqui tudo virou um tapete de escombros. E ele falou, saiam do norte, essa galera veio toda pra cá. Quando essa galera chegou no Rafah, o que aconteceu? Vou tacar bomba aí, foda-se. Se isso não é comparado com os judeus que tiveram que caminhar, que ser transportados no trem, e que quando finalmente chegaram no campo de concentração, que supostamente seria o lugar seguro onde eles mereciam estar, eles foram asfixiados em câmara de gás. Se isso daqui não tem alguma semelhança com o que está acontecendo aqui, que o cara está tendo que andar na bota, ser carregado num caminhão para ser despejado aqui em abrigos, para depois ser bombardeado aqui, onde mandaram ele ficar. O cara falar para você, se você que está aí na Paulista caminhar até Osasco, até Guarulhos, se você for até lá, aí tudo bem, porque eu vou tomar conta dessa Paulista aqui. Aí quando você finalmente chega em Guarulhos, sendo 2% do homem que você foi um dia, tendo perdido 40% da sua família nos bombardeios anteriores, quando você é enfermeiro de um hospital que vê o seu filho chegar com a cabeça sangrando, dizendo que o seu outro filho e a sua esposa morreram no bombardeio, quando você vê esse hospital bombardeado, quando você sai daqui, quando você finalmente chega no lugar que eles mandaram você ir, você toma uma bomba na cabeça. Se você não puder comparar isso com o que um judeu sofreu no Holocausto, então eu não sei o que é sofrer. Eu não sei o que mais esse cara que viu pessoas morrendo de sede e tomando urina de israelense, eu não sei mais o que esse cara precisa sofrer para que o sofrimento dele seja comparado com o judeu no Holocausto. Não sei. Então, Lula está certo em dizer isso que ele falou? Não, só que ele poderia ter dito
um milhão de outras formas diferentes. Mas ele escolhe raptar Helena de Troia. Ele escolhe mandar uma pedra pro Tokugawa. A pedra tem 2 metros, Toku tá lá no topo e Gawa tá aqui no chão. E, e para ele acha que isso é uma demonstração de força. Tá tudo bem, porque pelo menos ele tá estocolmando os pets dele e ele tá ganhando moral com esse outro lado que vai ganhar, que já ganhou, que é inevitável que ganhe. Porém, ele está fazendo isso cedo demais e a gente não sabe se quem vai cair atirando. E é por isso que Lucas diz: eu acho que o Lula queimou a largada. Supostamente. Se não foi isso que ele disse, então não foi, tá? Ah, ah, o Itamaraty, ele é bigger. Ele é muito maior do que qualquer merda engajadora que seja dito pelos políticos. E quem vai dizer se a fala do Lula foi grave ou não, não é ele, não é a direita, não é a esquerda, não é rock, não é você. Quem vai dizer se a fala do Lula é prejudicial ao Brasil serão as pessoas que no futuro vão querer prejudicar o Brasil. Quem são essas pessoas? Não sei. Quando isso vai acontecer? Também não sei. Mas existe um registro histórico do Brasil dizendo que é, Israel está cometendo atos semelhantes aos do Holocausto contra os palestinos. Quando eu digo que isso era desnecessário, é porque ele poderia falar todo tipo de atrocidade do mundo. Ele podia dizer: vocês estão envenenando crianças, vocês estão bombardeando crianças, vocês estão humilhando mães, vocês estão humilhando adultos, vocês estão matando pessoas de fome e de sede. Ele poderia dizer tudo isso e ninguém poderia desmenti-lo porque seria verdade. Mas não, ele evoca uma carta lacradora que arma, que dá munição a qualquer um que queira tirar em nós amanhã. Por isso não foi inteligente. Se esse foi um risco calculado, quando Biden falou que humilhou a Rússia, que mandou eles conversarem com a China e que se desse errado era para eles procurarem o Irã, o Biden também lacrou com a base dele. Saiu super ovacionado, super elogiado. Todo mundo que escutou ele falando isso falou: esse é um homem de verdade. Quando ele entrou aqui com tropas americanas e falou pro Putin: entra se você for homem, você não é doido de fazer isso? Tem que tomar muito cuidado. Os japoneses, eles têm Kenka, que é briga, e tem Uro e Kau, né? Os japoneses falam: não sai vendendo briga à toa. Não sai vendendo a briga à toa, porque quem sai vendendo briga pra todo mundo mora enquanto quem compre. E aí não tem pra onde correr. Aí vai ter que brigar. Então é uma coisa que eles aprenderam morrendo, como samurais, ao longo de muitos séculos. Por isso que hoje o japonês se orgulha de ser cuzão. Você chama ele de feio, ele dá risada. Você chama ele de tonto, ele dá risada. Você fala que ele é um fracote, ele dá risada e fala só mesmo. Você não consegue brigar com o japonês. Não consegue brigar com o japonês. Por quê? Porque ele sabe que quem vende é otário e quem compra também é otário. Que o melhor é não brigar. O, o, o Lula, ele pegou um bilhete de briga e vendeu de graça, jogou pra cima. De graça não, porque ele estocolmou a base dele e porque ele se impôs como liderança. Como alguém que tem coragem de falar o óbvio que está acontecendo. Isso não dá para tirar dele. Só que isso é arriscado, porque ele pegou esse papel e jogou no ar. Qualquer um que queira pegar e comprar essa briga contra o Brasil vai poder comprar. Tem que ter duas coisas: interesse, capacidade. Duas coisas que na verdade são três: interesse, capacidade e uma boa desculpa. Agora são duas porque a boa desculpa ele já deu. Agora, qualquer pessoa com capacidade de ferrar o Brasil e com intenção de ferrar o Brasil pode daqui 10 anos falar assim: olha aqui o que vocês falaram de mim, seus otários, e agora? E agora? Cadê o machão? Ah, mas foi o Lula na época dele. O Lula é representante de Estado. Hoje, a opinião do Brasil é que Israel causa um holocausto. Eu não sei se vocês acham isso inteligente. Eu acho que não. E eu acho que se você está orgulhoso do que o Lula falou, é porque você não entende a importância do posicionamento de um político que responde pelo país no cenário internacional em tempos de guerra. A gente o mundo está em guerra. Todos os países do mundo estão envolvidos, direto ou indiretamente, nessa guerra e vão sofrer as consequências da resolução dela. Isso é muito importante lembrar.
Chega, né? Chega. Grande abraço pra vocês.